Nessa casa eu fico muito feliz. Eu sou o decano da Academia Paulista de Letras, fui presidente desta casa, e desta casa alguns movimentos mais importantes da história, da literatura e do Brasil saíram de membros dessa casa. Nós tivemos o Movimento 22, que saiu, embora no Teatro Municipal, mas pensado nessa casa, na Academia Paulista de Letras. Nós tivemos a Geração de 45, um movimento importante da literatura, ao qual eu pertenço, mas que foi iniciado por Geraldo Vidigal, Cabral de Melo Neto, etc., saindo dessa casa. Nós tivemos a Revolução Paulista, que deu a Constituição de 34, alguns dos próceres, né, foram, pensaram, trabalharam nesta casa. E é por isso que eu fico muito feliz de receber agora mais um movimento que é a Libertadora, que pode também, saindo dessa casa, representar uma mudança no Brasil. Então, isso, como decano da academia, me dá uma grande alegria. Terceiro ponto que me parece importante, ainda assim, entrar no aspecto, isso mais analisando o que disse diversos dos nossos oradores, e tivemos aqui pessoas com que eu milito, cito nos meus trabalhos, o professor Thompson Flores, o desembargador Thompson Flores, não é só um magistrado, é um filósofo, é um economista, um estudioso da literatura mundial, estudioso de todos os problemas que ocorrem nos judiciários do mundo inteiro. Nós tivemos o Adilson Dallari, um dos maiores especialistas em direito administrativo, e Maria Garcia, professora com legiões de alunos em direito constitucional da PUC de São Paulo, Samantha, professora da Universidade Uninove, professora titular também de direito constitucional, e o meu caro Tom Martins, que disse algo que, para sintetizar essa parte que me parece importante, de que o que nós precisamos é descentralizar. E foi citando os diversos aspectos da descentralização, que o Brasil sempre foi um país centralizado. E eu estou plenamente de acordo que nós não temos, senão uma federação artificial. Quando fiz minhas audiências públicas durante a Constituinte, de Celso Bastos e eu, comentamos em 15 volumes a Constituição atual, mais de 10 mil páginas, entre 88 e 98. Participamos repetidas vezes, contatos com Ulisses Guimarães, com Bernardo Cabral até hoje é nosso conselheiro, não é, Maria Garcia Adilson, no Conselho Superior de Direito, foi o relator da Constituinte. Ulisses Guimarães assistindo palestras minhas sobre parlamentarismo. O que me pareceu importante é de que todo esse contato, a intenção de descentralização da Constituição, da Constituinte de 88, ela foi tentada, inclusive, no sistema tributário, como disse o ministro Thompson, o desembargador Thompson Flores. Mas, de rigor, uma série de tributos novos que foram considerados ao lado da Constituição, do sistema tributário proposto pela Constituinte, em audiência pública, que também participei, a União continuou com 60% da carga tributária, dividindo entre estados, em 6 estados, Distrito Federal e 5.570 municípios, os outros 40%. Então, a nossa descentralização ainda não existe. A nossa federação ela foi uma federação criada artificialmente. E quero dizer o seguinte, embora inteiramente favorável à federação, embora inteiramente favorável à descentralização, eu quero dizer que a centralização do poder no Brasil não foi um mal. E a descentralização do poder no Brasil tem 800 anos de história. Quando Afonso Henriques, ele, em 1128, derrota os espanhóis na Batalha de São Mamede, e em 1140 derrota os árabes
conquistando Lisboa e o condado portucalense, cria Portugal, para poder sobreviver contra árabes e espanhóis, só sendo um rei forte, um poder centralizado. Num período medieval em que se viviam reis fragilizados pelos senhores feudais, barões impuseram a Magna Carta Borondorum a João Sem Terra. Nós vimos na França como os senhores feudais dominavam os reis franceses, como os países viviam em função não dos próprios reis comandando, mas os reis estando continuamente na dependência dos senhores feudais. Se Portugal seguisse o mesmo nível, isto é, de permitir que os nobres, aqueles que lutaram com Afonso Henriques, tivessem a força que tinham nos outros países, Portugal não teria sobrevivido. E foi graças à centralização do poder que se conseguiu. Afonso Henriques, depois, quando conseguiram definitivamente, com a já da dinastia de Avis, na Batalha de Jubarrota, garantir Portugal, e o projeto português para o Oriente, para o Ocidente, isto é, o projeto português atlântico, das conquistas, da Escola de Sagres, foi uma questão também de sobrevivência para Portugal. Era um governo absolutamente centralizado numa Europa descentralizada. Isto, quando veio para o Brasil, nós continuamos com essa centralização de poder. E essa centralização nós tivemos com a monarquia no Brasil. Graças a isso, o Brasil é uma nação continental. A Espanha, que dividiu o Brasil com o Tratado de Tordesilhas, metade da América ficou para a Espanha, metade para Portugal. A América Espanhola se pulverizou numa série de países. E graças a essa centralização portuguesa, nós conseguimos um país continental em que, inclusive, se estabeleceu a independência através da ordem monárquica de Portugal. D. João VI transformou o Brasil, num determinado momento, como a sede do governo, sendo Portugal acessório, uma espécie de colônia do governo que se fazia no Brasil. E, naquele tempo, nós vemos uma nação centralizada. Um rei português, Dom Pedro IV, em Portugal, proclamando a independência do Brasil. E algo inédito. Tivemos, no mesmo período, na Europa, uma rainha brasileira, descendente de um rei português do Brasil, e no Brasil, também seu filho. 2 irmãos governando o Brasil e Portugal na América e na Europa, Maria da Glória e Dom Pedro II. Então, eu quero dizer que a centralização não foi ruim, mas o Brasil, como todos os países, teria que evoluir. E quando Rui Barbosa, na Constituição de 91, examinou e apaixonado pela Constituição americana, trouxe todo o modelo americano para o Brasil, nós tivemos, evidentemente, o início de uma federação que nunca ocorreu, e nós sempre tivemos governo centralizado. E nessa Constituição de 88, pela primeira vez, nós tivemos efetivamente uma grande tentativa de descentralização. Mas o fato de se concentrar o poder em Brasília, que é completamente diferente do Brasil, Brasília não tem nada a ver com o Brasil, lá só existem autoridades, e as autoridades não sabem a realidade brasileira. Verdade, quando, como disse o mestre Mário, quando um ministro do Supremo decide sozinho, sem perceber que nem esse poder ele teria, porque, de rigor, o que o Constituinte de 88 pretendeu foi exatamente fazer com que cada poder fosse independente e autônomo.
Basta dizer que exaustivamente definiu o que seriam as competências do Legislativo, em primeiro lugar, lá está a situação e a oposição, do Executivo, em segundo lugar, lá só está a situação, e um poder técnico, que é o Poder Judiciário, também com funções, com competências e atribuições absolutamente exaustivas. Quando se entra na competência dos outros poderes, no exemplo citado, em que, por um erro de um juiz, 3 desembargadores, 5 ministros do STJ, 6 ministros do Supremo, não perceberam algo que qualquer aluno de direito sabe de início, que um juiz, a primeira coisa que faz é saber se é ou não é competente, não é desembargador Thompson Flores, cujo avô era muito meu amigo e ministro do Supremo Tribunal Federal, por isso é de uma descendência de magistrados, e decide que, olha, nós erramos, não percebemos que um juiz era incompetente, e uma pessoa só destrói todo um trabalho, sem entrar no mérito. Eu examinei, li e concordei com o desembargador Thompson Flores, inclusive, e nesse caso, apesar de não ser, ele como presidente do tribunal, que era do TRFR, e eles eram uma turma que estava decidindo, e ela, por 3 grandes desembargadores, um deles eu tenho um livro escrito também com eles, o Paulson, também se manifestou de apoio à decisão do TFR, e era competência da Câmara, mas sentiu na obrigação de dizer. Todos perceberam um erro elementar, que qualquer aluno de direito, no primeiro ano de processo, sabe? E o Brasil inteiro modificou. Então, eu tinha a sensação que, efetivamente, a Constituição nossa foi muito bem intencionada, mas são os homens que lá estão, de certa forma, desfigurando. Isso só em defesa dos princípios fundamentais da Constituição atual, que representam a harmonia e independência de poderes, que o Supremo não deixa que haja. Invade constantemente competência de atribuições de outros poderes. E de direitos e garantias individuais enunciados, mas não garantidos. E é por essa razão que a Constituição Libertadora, quando eu li, me impressionou muito. E, não podendo tomar muito tempo dos senhores, queria abordar um aspecto da Constituição que me parece fundamental: organização dos poderes. Já se falou muito aqui sobre descentralização, sobre federalização, etc., como parte dos 6, 7 poderes colocados pela Constituição Libertadora. Mas eu queria focar num ponto concreto, que é do chefe de governo e a separação do chefe de Estado. Um modelo parlamentarista, diferente dos diversos modelos parlamentaristas, mas parlamentarista. Qual é a grande vantagem para que se perceba que esse é o melhor modelo de separação? Vamos pegar um exemplo brasileiro atual. 26% do orçamento brasileiro é definido pelos deputados sem qualquer responsabilidade com a nação por seus interesses pessoais. Eu quero para verba para fazer alguma coisa no meu município, onde eu tenho eleitores. O Poder Executivo, o presidente da República, quando manda um projeto orçamentário, é obrigado a negociar e tem que aceitar, porque senão não aprova. Porque ninguém do parlamento tem responsabilidade com o orçamento. A responsabilidade é do executivo. O que ocorre nos sistemas parlamentares de governo? Os legislativos foram criados por causa do orçamento.
O primeiro legislativo moderno são os barões ingleses, quando impuseram a João Sem Terra a Magna Carta Baronorum para discutir orçamento. Para discutir o orçamento em que o rei já não poderia mais pegar o dinheiro que quisesse, a hora que quisesse, dos barões. Revolução de 1214, que gerou a Carta de 1215. Depois, quando vem o parlamentarismo, em 1688 para 89, quando a dinastia Orange assume, em que aceita perder o poder absoluto, tornando-se chefia de Estado separada na Inglaterra da chefia de governo, esse sistema predominou no mundo inteiro e nos Estados Unidos criou-se o presidencialismo. Se os senhores examinarem o deputado Luiz Felipe, ele estudou na Universidade de Stanford. Essa é interessante. A Constituição japonesa, ela foi escrita por MacArthur. Está isento, até hoje, a Constituição do Japão, mas os que orientaram MacArthur, os que, de rigor, prepararam, foram da Universidade do deputado Luiz Fernando, da Universidade de Stanford, foram os grandes que trabalharam. E, aliás, a estabilidade é tão grande no Japão, que os americanos fizeram a Constituição deles, e até hoje isto prevalece no Japão. Bem, voltando ao tema, o que ocorre nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, nós temos o presidencialismo e tal. Lembra um professor de Yale, Gipchart, que escreveu um livro sobre parlamentarismo e presidencialismo, através de 18 aspectos diferentes. 20 países mais desenvolvidos, mais democráticos, sem ruptura institucional. Contra 19 parlamentaristas e só os Estados Unidos presidencialistas. Na América Latina, um desastre absoluto. Houve revoluções no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no Peru, enfim, todos os países. O presidencialismo gera permanentemente revoluções e descontentamento, porque o legislativo não tem responsabilidade nenhuma, o presidente é obrigado a negociar, e à medida que vão se multiplicando os partidos, fica cada vez mais difícil governar. Por que o sistema adotado, em que inova em relação ao parlamentarismo, com o Conselho de Estado, saindo o chefe de Estado como tendo funções específicas de Estado, e o chefe de governo saindo e trabalhando com o Conselho de Estado, e saindo do Legislativo, a grande vantagem que se tem é que, por 2, 3, 5 ou 7 partidos que tenha, no parlamentarismo existem só 2 partidos. Só 2 partidos. O partido da situação e o partido da oposição, porque a partir da situação é que fez o deputado, é que fez o legislativo. E eles têm que votar sempre juntos. Eles não têm que pensar no orçamento pessoal de cada um. Eu quero para minha fonte lá na minha cidade que haja uma parte do orçamento que vá para lá. Eu vou auxiliar aquelas empreiteiras que estão precisando, comprando os tratores por 2 vezes mais o preço, mas eu quero uma parte do orçamento. Isso tem que negociar. No legislativo, saindo do legislativo, quem é situação? Vota sempre quem é situação a favor da situação, porque se não votar, vai se perder o primeiro-ministro e vai ser substituído pela oposição. Por isso é que tão poucos partidos no parlamentarismo e há uma proliferação, como nós vemos aqui, no presidencialismo. Porque é fácil fazer partido, nós temos um estelionato eleitoral permanentemente. O que houve de inovação? Então, o primeiro-ministro
sabe perfeitamente que se não for eficiente, se o orçamento não for para a nação, ele vai cair. Os partidos que estão na coligação sabem da mesma coisa. E a oposição tem que fazer uma oposição, mas sabe perfeitamente que encontra uma barreira, não como hoje. E cada partido, conforme o Estado, ora é favorável à esquerda, ora à direita, ora ao centro. Quer dizer, é uma cultura ideológica absolutamente amórfica que nós temos aqui no Brasil. Agora, considero, e vou encerrando porque já falei demais, eu considero que esta conformação mais original em relação aos modelos, de termos o chefe de Estado com funções de Estado, o chefe de governo saindo do Legislativo, um Conselho do Estado e uma permanente vigiar da população, porque os referendos e as consultas populares serão maiores, evidentemente vai dar muito mais tranquilidade ao exercício do poder. O Brasil hoje é um país inviável pelo exercício do poder, ao ponto dos verdadeiros representantes do povo não representarem nada. E temos um superpoder, que é o Supremo Tribunal Federal, que pensa por ler nos jornais que o povo pensa dessa forma ou daquela forma, o que não é verdade, porque o que o povo pensa está nas redes sociais, mais do que nos órgãos oficiais de comunicação, porque esses, evidentemente, sempre tiveram... Não que eu seja contrário, mas, na verdade, eles representam uma linha definida, que não é a linha do povo, é a linha daqueles que detêm aquele veículo de comunicação. Tem equipes muito boas, grandes jornalistas, etc., mas as redes sociais é que representam o povo. Qualquer cidadão pode entrar no Instagram e formar o seu Instagram e ser comunicado com os outros. Então, a sensação que eu tenho, esse contato com o povo cada vez mais possível pelas redes sociais, facilitará também a sinalização para o exercício dos poderes. Como eu fiquei encarregado exclusivamente de ver a organização dos poderes, eu considero, primeiro, que vai adotar um sistema muito mais moderno do que os outros sistemas, que é o sistema parlamentar de governo. Segundo, não é um sistema parlamentar propriamente parlamentar. É parlamentar, mas com algumas inovações, como, por exemplo, a colocação de 7 poderes e não 3. Giscard d'Estaing, no livro La Démocratie Française, ele dizia que havia 4 poderes da mídia, dos empresários, dos sindicatos e o político. Nós criamos 7 poderes, não a la Giscard, mas 7 poderes bem apresentados. E que, evidentemente, agora tem que ser levado, discutido, porque não é de um dia para o outro que se pode fazer modificações, terá que ser feita quase que uma educação, da qual as redes sociais terão uma grande importância. Mas o que me parece fundamental, nós estamos numa situação de inviabilidade. Nenhum presidente da República pode governar no Brasil com essa proliferação de partidos. Todos se sentem à vontade de mudar. Não há partidos ideológicos. Existem donos de legendas. E essa é a razão pela qual, em cada eleição, todo mundo verá onde é que eu vou ter mais chance, não onde é que aquela legenda está mais de acordo com o meu pensamento. O sistema que aí está não funciona. E a intervenção permanente do Supremo Tribunal Federal, com o mérito que todos os ministros têm, conheço, tenho livros escritos com 7 dos 11 ministros da Suprema Corte. Meu respeito é muito grande pelo conhecimento jurídico deles, pela idoneidade moral deles, mas eles se sentem os salvadores da pátria. Um sistema caótico, como é o sistema político brasileiro, de intervir a qualquer momento. Atuar nos vácuos legislativos que não podem, nem no 103, parágrafo 2º, não é Maria Garcia, das ações diretas em constitucionalidade, eles podem legislar, têm que comunicar ao legislativo para fazer a lei. O legislativo tem o direito de não obedecer
de zelar pela sua competência normativa, pelo 49, inciso 11, quando há invasão de competência. Mas isso não está acontecendo, porque o receio de grande parte dos senadores e deputados em poderem vir a estar na esteira de julgamentos. E vou um minuto mais pedindo 1000 perdões. Esse é o caso do deputado Daniel. Eu não concordo absolutamente em nada do que ele disse. Em nada. Feriu o decoro parlamentar. Mas está escrito no 53 o seguinte: inviolável por quaisquer palavras. O idioma português não admite exceção, a não ser que a exceção esteja no próprio texto. O Supremo criou uma exceção: quaisquer palavras, menos aquelas que estejam contra a Lei de Segurança Nacional. E isso passou a ser lei. E a Câmara dos Deputados aceitando. Então, o que me parece fundamental é que nós precisamos rediscutir, primeiro, a forma como se possa governar. Cláusula de barreira não funcionou quando se pensou que agora iria diminuir o número de partidos, as federações partidárias praticamente equacionaram o problema e vão os partidos ser mantidos o mesmo número. Nós temos que pensar um novo modelo. E se das 20 maiores democracias, 19 são parlamentaristas, e os Estados Unidos há um dado, quantos partidos nós temos na Inglaterra? De rigor, 2. O liberal, que é o poder hoje está com os trabalhadores ou com os conservadores. Quantos partidos nós temos nos Estados Unidos? 2. Herdaram. O que vale dizer, é um presidencialismo que não tem problemas, porque a situação e oposição como há no parlamentarismo. Herdaram isso dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, a meu ver, precisamos discutir, evidentemente, o início de uma grande discussão que vai se fazer, mas eu acho que para o bem do Brasil, se nós não mudarmos o nível de organização de poderes, nível de manutenção do número de partidos, só seria possível no parlamentarismo, mas se pretenderem o que chama-se semipresidencialismo, o deputado Michel Temer, o presidente Michel Temer, que de rigor é um semiparlamentarismo, nós não vamos sair da crise em que vivemos, e qualquer que seja o presidente terá sempre extrema dificuldade em governar. Nós, como brasileiros, devemos pensar num Brasil melhor. Eu, aos 87 anos, já diariamente acordando, se meu nome não está no necrológico dos jornais, eu vou trabalhar. A verdade é a seguinte: eu tenho um sonho de que a gente consiga mudar. Eu tenho a impressão que é possível mudar. E talvez com a Libertadora nós estamos dando o primeiro passo para uma grande discussão. Como disse o Mário, a Renata, é um primeiro passo. E esse passo vai haver muitas emendas, muitas apresentações, mas se não há um movimento de começar a discutir de novo aquilo que está mostrando uma falência absoluta no exercício do poder, com 34 anos, 2 impeachments e uma crise permanente no Executivo, o Brasil vai continuar sendo apenas um país de futuro, como dizia o Stefan Zweig, mas não sairemos do ponto em que estamos. Para mudar, nós vamos precisar realmente de algo novo, de algo com possibilidade de mostrar que o país é governável. Por essa razão, eu acho que esse esforço do deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança, é extremamente importante. E nós estamos dando, talvez, nessa casa, de onde movimentos revolucionários do Brasil saiu esse primeiro grande passo.
Muito obrigado.